Vamos deixar aberto já lá em... deixar a Bíblia aberta já, antes de orar. Vou estar lá em Salmos, capítulo 34, versículo 19 e 20. Salmos 34, 19 e 20. Os dois versículos foco são esses dois aqui. Mas daí eu vou ler do 1 até o 20. Já achou? Achou? Então vamos orar. Senhor meu Deus, nesse momento nos colocamos em Tua presença para buscar a direção do Teu Espírito Santo, para te pedir que em nome de Jesus Cristo, que Tu venha me usar, que o Senhor venha me direcionar a falar a Tua palavra para essas pessoas. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que Tu supriria todas as nossas necessidades segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então que através da Tua palavra, através da direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, em qual área que for, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato, e que aquele que ouve as Tuas palavras e abre a porta, o Senhor entra e ceia com ele. Então, em nome de Jesus, nesse momento, abrimos as portas para Ti. Em nome de Jesus Cristo, abrimos o nosso coração para Ti, para escutar a Tua palavra, para escutar a direção do Teu Espírito Santo. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos em nome de Jesus que venha nos direcionar. Amém. Vamos lá. Capítulo 34, vamos começar lá do 1. O título é assim, está escrito, ó, provai que o Senhor é bom. O primeiro diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Daí lá, continuando. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
Ai, até cansei. Bom, o versículo ali, foco que eu falei, vai ser o 19. Mas tem vários aqui que chamam a nossa atenção. Aqui, ó, por exemplo, ó. Pode sentar. Sentem. Vários aqui que chamam a nossa atenção, ó. O 4 lá, ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. Grande, né? Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e livrou de todos os meus temores. Maravilhosa essa palavra, porque aqui já fala como a confiança que Davi tinha em Deus. Ele sabia que bastava ele buscar a presença de Deus, bastava ele clamar a Deus. Aqui mostra o que ele tinha dentro do coração dele, né? Bastava ele buscar a presença de Deus e ele sabia que Deus ia livrar ele de qualquer situação, de qualquer tribulação. Ele clamava a Deus, buscava a Deus e Deus dava a solução. Mas bastava com que ele buscasse. Aqui, ó, tem mais um aqui. Deixa aqui, ó. Contemplai-o e sereis iluminados. Quer dizer, contemplai quem? Contemplai a Deus. A pessoa que contempla a Deus, que busca a Deus, ela é iluminada, ela tem uma direção. A palavra de Deus diz que aqueles que me seguem, não andam em trevas, mas têm a luz da vida. Enfim, aqui tem vários versículos que mostram a confiança de Davi em Deus, né? Ele cria que Deus podia livrar ele de todas as aflições, de qualquer problema com que ele viesse a passar ou estivesse passando, né? Com o passar da pregação eu vou me desenvolver mais, mas é como eu estou querendo me desenvolver, mas vamos lá. O negócio vai fluir bem. Assim eu creio. Daí, assim, ó, aqui está falando assim, a palavra de Deus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas nós tínhamos que ter bom ânimo. E Jesus falou, eu venci o mundo e vós também vencereis. Aqui a palavra de Deus está dizendo, ó, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Na verdade, essa pregação veio do momento meu de intimidade com Deus. Eu estava orando, assim, vou falar um pouco para vocês entenderem um pouco como é que funciona o negócio, para não ficar meio assim, meio vago, sabe? O negócio assim. Aqui, né, eu estava na presença de Deus orando, né? Daí eu estava lá com Deus reclamando, daí eu estava falando bem assim. Primeiro comecei louvando e bendizendo a Deus, daí eu com aquele pensamento, orando para Deus, falando, Senhor, eu sei que no mundo eu tenho que passar por aflição, mas no meu pensamento, eu sei que no mundo eu tenho que passar por aflição, eu sei que eu tenho que passar por sofrimento, eu sei que os outros podem fazer isso comigo, entende? Falar isso, falar aquilo, eu sei que eu tenho que me acostumar com isso, né? Tipo, eu querendo dizer para Deus, eu sei, mas eu estou vindo reclamar, mas eu sei que eu tenho que me acostumar com isso, entende? Mas eu que daí nem cheguei a terminar de falar, de citar essa palavra, que no mundo eu passaria por aflições, que eu sabia que eu ia passar, que eu não estava indo contra a palavra dele, que eu sabia que a palavra dele falava isso, que eu ia ter que passar por isso. Daí nem terminei de orar, nem acabei de falar, né? Nem citei o versículo inteiro. Daí ele veio com a resposta, ele falou, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas os livra. O que eu entendi no momento quando ele me deu essa resposta, quando eu estava lá reclamando, tipo querendo falar que estava conformada, que eu sabia que eu tinha que passar por aflição, que eu sabia que era inevitável, que eu tinha que me acostumar. Tipo eu querendo dizer para ele, eu sei que eu tenho que me acostumar com isso, eu sei que eu tenho que passar por isso, né? Daí ele veio e me falou bem assim, ó, muitas são as tuas aflições, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas eu os livro. O que ele quis me dizer? Que eu passaria por as aflições, mas eu não ia viver a vida inteira aflita, e eu não precisava me acostumar com isso, entendeu? Eu estava com aquele pensamento de acostumada
a viver, que eu tinha que me conformar, que isso é a vida de um crente, que isso é a vida de uma pessoa viver, né, aflição. Mas ele me falou que sim, eu passaria por aflições, mas eu não estaria sempre em meio a aflições, tá entendendo? Eu não viveria sempre aflita. Por quê? Porque ele disse que muitas são aflições do justo, mas de todas elas, Deus os livra. Entende? Então, não quer dizer porque eu estou passando uma aflição agora, que alguém me fez alguma coisa, porque a aflição é uma pressão na mente, é psicologicamente, né, ou no casamento, ou qualquer área da tua vida. Uma aflição, uma opressão na mente, sabe? Quando a pessoa é tão pressionada na cabeça, na mente, com pensamento ruim, com pensamento maligno, o diabo armando ao redor dela, que ela fica com a mente, entende? Não sei se vocês já chegaram a ficar com a mente, parece que vai explodir, tanto ficar pensando nas coisas, tanto ficar pensando. Daí, Deus me deu essa resposta, eu estou trazendo para vocês porque, tipo, eu acho que é uma coisa melhor de se pregar quando a gente vive, entende? Que daí eu vou saber como que explicar. Então, aconteceu isso daí. Daí, no momento que eu levantei de lá, eu já levantei mais confiante, né? Sabendo que eu podia passar por aflição. Sabendo que a palavra de Deus, quando diz que no mundo eu passo por aflição, é verdade. Mas sabendo também que Deus me livra. Que eu não preciso me acostumar com nenhum tipo de aflição. Entende? Eu tenho que buscar a presença dele, buscar a direção dele. E ele vai resolver. Ele vai trazer a solução. Então, foi essa palavra que ele me deu. E é um momento de intimidade meu com Deus, mas acredito e creio que vai também ajudar vocês a entender e a compreender um pouco. Entende? Assim como me ajudou, vai ajudar vocês também. Então, daí aqui, ó. Só que daí ele diz, no mundo passareis por aflições, e também falou, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Deus o livra. Muitas são as aflições do justo, e Deus livra de todas elas. Mas quem é que Deus livra? O justo. Então aqui tem uma regra. Eu tenho que ser o quê? Justo para Deus livrar. Deus me falou essa palavra e eu fui me aprofundar. Ele me falou me deu essa resposta me chamando de justo. E eu entendi no momento. Só que eu queria saber mais. Eu queria me aprofundar mais. Quem é esse justo? Como esse justo pensa? Como é o coração desse justo? Como é a vida desse justo? Como é o interior desse justo? Entende? Esse justo vive cheio de dúvida? Esse justo vive com pensamentos de que não vai conseguir, de que não pode, de que está tudo acabado, de que... Entende? Esse justo vive com a mente cheia de pensamento contrário à palavra de Deus? Quem é esse justo? Entende? Para que eu possa virar esse justo, para que eu saiba ser esse justo, entende? Eu tinha que buscar saber quem era esse justo no profundo, no interior, quem ele é, como ele se comporta diante de Deus, como ele se comporta na presença de Deus, entende? E é isso que eu fui procurar. Daí, eu achei aqui, ó, eu poderia falar, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. Muito vazio, né? Muito pouco. É justificado mediante a fé. Não, eu queria saber qual é o caráter do justo. Entende? Qual é a mente do justo? Quem é o justo? Como pessoa, individual. Entende? Um ser. Então, fui procurar e olha o que eu descobri. Daí eu perguntei aqui e falei, o que é ser justo? Daí a resposta qual... Eu achei outras respostas, mas essa resposta foi aquela que encaixou com aquilo que o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração. Na minha mente, quando eu vi essa resposta, eu sabia que era essa. Entende? Eu sabia que era essa a resposta certa. E daí está escrito assim, ó. O justo é a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. E, por isso, procura nos seus pensamentos
motivos e ações para obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida. Então aqui, o justo, ele tem um relacionamento com Deus mediante a fé. A fé vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso nós já ouvimos muito. Uma pessoa que não tem como ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus, se não for por meio da fé. Então aqui o justo é essa pessoa, aquele que vive pela fé. O justo viverá pela fé. Abram lá em Romanos 1,17. A palavra de Deus diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que nós podemos entender aqui? O justo é uma pessoa que tenta, que luta, que busca a palavra de Deus, busca o conhecimento da palavra de Deus e vive pela fé, vive pelo conhecimento da palavra de Deus, daí vem a fé, e o justo luta para se relacionar com Deus mediante a fé, entende? Então o justo viverá pela fé. Daí vamos lá. Também quando o versículo fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós podemos também ter uma análise de que porque muitas vezes as pessoas não conseguem agradar a Deus, entende? Por quê? Porque não tem a fé. A fé, ela gera sacrifício, ela gera obediência, entendeu? Se a pessoa não tem essa fé que vem através de Jesus Cristo, não busca Jesus Cristo, não busca conhecer, entender a palavra de Deus, ela não vai ter essa fé que vai fazer com que ela obedeça a Deus, entende? Essa fé gera obediência também, e é assim que o justo vive. Daí vamos lá para Romanos capítulo 4, 3. Romanos capítulo 4, 3. A palavra de Deus diz assim, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Podemos entender o quê? Que Abraão era um homem justo diante de Deus. Por que ele era considerado justo por Deus? Porque ele vivia pela fé. O caráter de Abraão era qual? Ele tinha um relacionamento com Deus pela fé. Ele tentava agradar a Deus em seus pensamentos, em suas ações, entende? Por isso que eu digo que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que se Abraão não tivesse essa fé que sacrifica, porque a fé sacrifica, aquele que tem fé, sacrifica. Você acha por que Abraão sacrificou o próprio filho? Você tem noção do que ele teve que rejeitar para fazer aquilo ali? Você acha que se não fosse pela fé, ele seria capaz de dar aquele fruto? Entende? De ter aquele comportamento de chegar a sacrificar o próprio filho? Então, uma pessoa que vive pela fé, ela tenta obedecer a Deus nos seus pensamentos, nas suas ações. Entende? Não é uma pessoa que duvida. Entende?
A palavra de Deus diz que aquele que quando nós pedimos, oramos, temos que pedir com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. O que eu estou querendo chegar aqui com vocês? Se Deus disse que muitas são as aflições do justo e de todas elas Deus o livra, tem uma regra para Deus livrar. Entende? A pessoa tem que ter essa conduta diante de Deus. Porque não adianta ela querer que Deus livre ela disso, livre ela daquilo, mas ela não é uma pessoa justa diante de Deus. Ela não tem um relacionamento mediante a fé com Jesus Cristo. Ela não tenta viver uma vida justa. Ela não tenta obedecer a Deus em seus pensamentos, em suas ações. Porque não pense que se a pessoa não obedecer a Deus em seus pensamentos, ela vai conseguir obedecer a Deus em suas ações. Se a mente dela não for transformada, ela não vai obedecer. Por isso que eu digo que a fé sacrifica, a fé verdadeira, aquela fé que é baseada no Evangelho, entende? Que vem através do conhecimento da palavra de Deus, impele a pessoa a obedecer, impele a pessoa a sacrificar, assim como impeliu a Abraão a obedecer e a sacrificar. Uma pessoa que vive uma vida assim, Deus promete, pode ser muitas tuas aflições, mas de todas elas eu vou livrar. Entendeu? Essa é a promessa dele. Então eu estou passando por aflições, mas nada acontece, nada funciona, eu busco. Daí nós temos que prestar atenção, por que nada acontece? Será que eu tenho vivido pela fé verdadeiramente? Ou tenho vivido por vista? Entende? Abraão poderia ter vivido por vista. Quando Deus prometeu de dar um filho para ele, que ele ia ser pai de muitas nações, ele poderia ter vivido por vista como? Olhando para o seu próprio corpo, vendo que ele era velho e crendo que não tinha jeito de ele ter um filho, porque ele era muito velho, ele era incapaz, mas ele creu que aquele que prometeu era capaz de cumprir a promessa. Isso é viver pela fé. Rejeita o sentimento, sacrifica, porque fé sacrifica. Não só nega a si mesmo, mas a pessoa não tem ela não vai só rejeitar os sentimentos que vêm contra ela. Ela também vai sacrificar. Ela também vai negar o pecado. Ela também vai rejeitar tudo aquilo que o diabo oferece para ela. Entende? Então era essa vida que Abraão tinha com Deus. E esse é o tipo de pessoa que Deus promete livrar. Vamos lá. Eu escrevi umas coisas aqui também. Está escrito assim, ó. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte. Está vendo porque tem tantas pessoas fracas na presença de Deus que não conseguem vencer nem sequer um pensamentinho maligno? Por quê? Porque talvez essa pessoa tenha que olhar, rever o seu conceito, rever o seu interior, a sua mente, olhar para a sua mente, ver qual tipo de pensamento, entende? Porque aquele que vive pela fé procura obedecer a Deus em pensamentos, em ações, como eu disse ali. Essa pessoa tem que rever se na mente dela ela tem ficado firme na fé, que é o conhecimento, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus ensinou na palavra para Deus para ela, na palavra de Deus para ela, ou ela tem se deixado levar por sentimentos, por pensamentos de dúvida, por pensamentos de raiva, por pensamentos de ódio, pensamentos de qualquer tipo de coisa, entende? Às vezes está acontecendo um tipo de alguma coisa na vida dessa pessoa, a pessoa já se desespera, pensa, meu Deus do céu, não tem mais jeito, não vai dar mais, eu não vou conseguir, entende? Assim como Pedro fez lá quando ele andou sobre o mar, entende? Quando ele viu que ele ia afundar, que o vento, que o mar estava fazendo com que ele focou, né? Primeiro ele focou, ali dá de ver uma pessoa que vive pela fé, uma pessoa que vive por vista. Pedro estava vivendo por vista, porque ele focou no quê? Nos problemas. E esses problemas, de tanto ele pensar naquilo ali, de tanto ele focar naquilo ali, afundou. Em vez de ele ter pensado na cabeça dela, opa, quem me chamou foi Jesus. Se ele me chamou, é porque ele vai me capacitar. Então eu vou ir, ele vai me ajudar.
Mas não, ele ficou focado no problema. E daí o que ele se desesperou, entende? Quando a pessoa foca muito no problema, na aflição, no que está acontecendo ao redor dela, ela se desespera. Ela não consegue focar em Deus. Mas ela tem que confiar em Deus. Ela tem que acreditar que tudo é possível àquele que crê. Que Deus não é filho do homem para que minta. Entende? Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Entende? Então é assim que uma pessoa com fé pensa. Ela não fica focada nos problemas, ela não fica pensando naquilo, não fica dando brecha para o diabo, para os pensamentos que o diabo lança na mente dela, de que ela não pode, de que não vai dar certo, entende? Ela acredita que Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que promete, assim como Abraão creu. Então, a fé é um elemento dispensável para quem deseja viver uma vida para Deus. A fé torna o cristão mais forte. Então, para nós sermos cristãos fortes, nós temos que ser o quê? Viver pela fé, que não é algo fácil. Viver pela fé é negar a si mesmo. Aquele que quer seguir a Jesus tem que negar a si mesmo. E viver pela fé é tu negar a si mesmo. Entende? Porque tu não vai mais viver pelaquilo que acontece ao teu derredor. Tu não vai mais viver pelas aflições que estão acontecendo. Tu não vai mais viver pelaquilo que os outros pensam de ti, pelaquilo que os outros falam de ti, se os outros gostam de tu, se os outros não gostam, se os outros acham que tu é capaz, se os outros acham que tu não é. Mas Deus disse que tu é, e se tu vive pela fé, tu vai crer naquilo ali. Entende? Se Deus disse que tu pode todas as coisas naquele que me fortalece, como diz a palavra de Deus, quando alguém vir te menosprezar e dizer que tu não pode, que tu é menos, quem vive pela fé vai manter na sua mente o quê? A palavra de Deus. Ela vai dizer, não, eu posso. E ainda vai confrontar se a pessoa dizer que não pode. Se a palavra de Deus diz que eu posso, então eu posso. Se a palavra de Deus diz que eu sou, então eu sou. E tudo que vir contrário a isso na minha mente, ou alguém falar, com certeza não é Deus. Entende? Então, se não é Deus, então é o diabo. E o que o diabo quer? Ele quer mais é que a gente não viva pela fé. Ele quer mais é que a gente viva por vista. O diabo vem, o teu casamento está assim, está assim. Não está acontecendo nada, teu marido está virado, não sei no quê. Se a pessoa que tem fé, ela diz, não, eu vou buscar na presença de Deus, eu quero ver quanto tempo isso vai durar. Muitas vezes eu passei por aflições, as pessoas me falaram coisa, muitas vezes tiraram sarro, debocharam de mim, alguma coisa, e eu lá na minha mente, eu pensava assim, tá, Deus diz que é fiel, a palavra dele, ele é fiel para cumprir as promessas. Se eu buscar a presença dele, se eu me colocar na presença dele, é impossível ele não fazer nada. Eu pensei, então eu vou fazer isso, eu quero ver até onde esse problema vai. Entende? A pessoa que tem fé, ela pensa assim, ela diz, eu quero ver até onde que vai isso. Eu vou me colocar na presença de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, mas quando fala assim, eu quero ver até onde vai isso, eu já falei com certeza. Eu já falei porque eu sabia que não ia muito longe. Entende? Porque eu cria em Deus, eu confiava em Deus. Entende? Eu acredito em Deus. Eu creio que se eu não souber, se eu estiver passando por um problema, talvez com a minha irmã, com a minha mãe, sei lá, no trabalho, na igreja, seja um relacionamento pessoal. Eu creio que Deus pode me dar uma direção de eu saber lidar com a pessoa. Entende? Eu creio que Deus pode me ensinar a lidar com uma pessoa orgulhosa. Eu creio que Deus pode me ensinar a não ser orgulhosa. Eu creio que Deus pode me ensinar a lidar com uma pessoa cheia de ódio, de raiva, entende? Eu creio que Ele pode fazer tudo isso. Não só que Ele pode curar, não só que Ele pode libertar, entende? Eu creio que Ele pode entrar no meu casamento e trabalhar na mente do meu marido para que haja paz dentro de casa, entende? Mas o que eu tenho que fazer? Viver pela fé, para que Ele se manifeste na minha vida, para que Ele livre das minhas aflições. Você acha que é impossível ter paz com uma pessoa que não serve a Deus? Eu acho que não. Entende? Deus pode muito bem trabalhar, que nem eu com o Dai vivia um inferno dentro de casa. Como é que hoje eu tenho paz com ele? Dentro de casa, né? Eu era uma perseguidora. Hoje em dia eu tenho perseguidora mesmo, de ciúme. Hoje em dia eu tenho ciúme dele, falo as coisas, mas aquele ciúme que eu tinha era um ciúme opressivo, oprimia, sabe? Me oprimia, eu tinha medo. Na verdade eu era insegura, entende?
uma pessoa que é cheia de dúvida, uma pessoa que é insegura, que não sabe do seu valor, que não sabe que tem valor, ela acha que ela é feia, os outros falam que ela é gorda, ela acha que é, né? Os outros falam que é gorda, ela já fica triste, angustiado, falam que ela é feia, ela já fica triste, angustiado, entende? Daí o diabo trabalhava na minha mente desse jeito, fez o meu marido me trair, daí eu me sentia cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, me sentia insegura, daí quando ele saía para a rua eu achava que ele ia sair com outra, por quê? Porque eu me achava feia, entendeu? Eu achava que o problema era eu, entende? Eu era o problema, de ser tão feia que eu sou, de tão menos que eu sou com as outras mulheres, sabe? A gente dá risada, mas só que a gente sabe como é dolorido isso, né? Eu acho que todo mundo alguém aqui já passou por alguma situação. Assim, seja no casamento, ou alguém humilhou, alguém menosprezou, alguém fez alguma coisa, entende? A gente sabe como é doído a gente ter esse tipo de fortaleza na mente da gente, esse tipo de pensamento na mente da gente. Entende? E daí o diabo trabalha ao redor, ele vai fazendo as pessoas desprezar, ele vai fazendo ser traída, ele vai fazendo a pessoa, né, achar que é feia, achar que é a menos de todas as mulheres que existe, é a menos, entende? Ser insegura, ter um monte de dúvida em relação a casamento, em relação à área financeira. Em vez dela crer que Deus pode se manifestar e fazer a obra, ela pensa, não tem jeito. Não vai mais dar certo. E se o meu marido me trair daqui a alguns anos? Entende? Ela fica insegura, ela fica com medo de acontecer de novo. Eu tinha medo de acontecer de novo. Entende? Hoje em dia não, hoje em dia eu sei que se acontecer, eu tenho quem me ajude. Entende? Eu tenho Deus para me ajudar e me fortalecer e me livrar da aflição. Antes eu não sabia. Entende? E eu era oprimida por esse tipo de pensamento. Eu tinha minha mente cheia desse tipo de pensamento. Dúvida, então? Até duvidar de Deus eu duvidava, entende? Só que conforme Deus foi me revelando e foi me ensinando, Ele me ensinou a me posicionar. Ele me mostrou, essa é a voz do diabo e essa é a minha voz. Entende? Aquele que vive por fé, ele vive pela certeza. A fé é certeza, como diz a palavra de Deus. A fé não é dúvida, a fé é certeza. Se tu quer viver pela fé, se tu quer ter um relacionamento comigo, quer me agradar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tu vai ter que viver dessa forma aqui, Tu vai ter que se posicionar, porque sempre vai ter esse pensamento e vai ter esse pensamento, mas tu vai ter que dizer, vai ter que escolher acreditar em mim e não na voz do diabo. E daí, o que aconteceu? Quando eu aprendi a discernir entre a voz do diabo e a voz de Deus, quando eu aprendi e comecei a ver como o diabo trabalhava na minha mente e comecei a aprender e ver como o Espírito Santo trabalha, daí o negócio começou a mudar de figura. Daí eu comecei a me posicionar, entende? Eu comecei a confiar naquilo que o Espírito Santo me falou. Ele disse, tu não pode duvidar. Se vir um pensamento assim, rejeita, fica com a minha palavra, porque viver por fé é isso. Entende? É viver assim. E essa fé vai fazer com que tu se comporte, que tu mude. Entende? Essa fé gerada dentro de tu, através do conhecimento, através do discernimento, do entendimento que tu vai buscar na palavra de Deus, vai fazer com que tu mude. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Uma pessoa que vive pela fé, ela não vive cocheando entre dois pensamentos. Uma hora está aqui, eu não posso, outra hora está aqui. Posso todas as coisas. Mas isso acontece. Isso acontece. Uma hora a pessoa vem uma pregação da palavra de Deus, a pessoa recebe com alegria, está contente, está cheia de certeza. Daí o diabo logo vem na mente da pessoa. Arma uma situação e fala, tu não consegue, tu não pode. Daí a pessoa fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Entende? Na mente dela. Na mente. Isso acontece na mente. Fica assim, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? E Deus não suporta isso. Deus não suporta. Porque Ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que vive assim não agrada a Deus. A própria palavra fala. Não sou eu que estou falando. Deus que fala. É impossível uma pessoa que vive assim agradar a Deus.
Uma pessoa que vive assim não é justa diante de Deus. Entende? Porque o justo vive pela fé. E se a pessoa fosse uma pessoa firme, firmada, confiante naquilo que Deus fala, e promete, e o diabo vem, ela fala, está repreendido em nome de Jesus, isso aqui é pensamento do diabo e eu não vou aceitar, eu vou ficar com isso aqui. Entende? Ela ia se posicionar, ela vai mudar, entende? Porque que nem eu disse, a fé sacrifica. Essa fé, essa posição que a pessoa vai ter, entende? Esse relacionamento que a pessoa vai ter com Deus na mente já, que é aqui que começa tudo, vai fazer com que ela mude, ela vai começar a mudar, porque ela tem certeza daquilo. Ela tem certeza que Deus vai mudar, ela tem certeza que Deus vai agir na situação, vai fazer alguma coisa, ela vai buscar a direção do Espírito Santo, entende? Ela não vai se conformar com a aflição, achando que agora ela tem que se acostumar porque ela tem que viver sofrendo. Entende? Ela nasceu para sofrer. Não, nós vamos passar por aflições, não vamos viver na aflição. Entende? Uma pessoa com que tem fé, ela não fica pensando e se conformando com a aflição. Ela vai buscar, ela vai, que nem eu disse, na mente dela ela vai ter. Eu quero ver até onde isso vai durar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que buscar. Então eu vou fazer e eu quero ver até onde vai dar, até onde isso vai durar. Mas já com a certeza dentro do coração dela, entende? Com aquela fé, que é a certeza. Certeza de que aquilo a gente fala aqui porque é costume. É costume. Tá, eu pensava que estava falando. Não, mas eu falando assim, a gente tem o costume de falar assim, mas a fé é verdade que vem aqui. Mas a certeza, a pessoa tem a certeza de que Deus vai mudar aquela situação. Entende? Então, assim que vive um justo, ele procura. E isso agrada a Deus. Uma pessoa que vive assim agrada a Deus. E tu acha que Deus não vai se manifestar daí? Por que Deus vai livrar da aflição? Porque o justo é uma pessoa assim. Entende? Que vive pela fé. Que tem um relacionamento com Deus pela fé. Agora, uma coisa, Deus não falou aqui, ó. Muitas são as aflições dos ímpios. O ímpio vive na aflição. Não tem momentos de aflição. Entende? Mas de todas elas eu os livro. Que Deus é esse? Entende? Que é fiel aquele que é ímpio e aquele que vive mediante a fé, que vive sacrificando, porque a fé sacrifica, que não vive mais por vista, não vive mais por pensamentos lançados pelo diabo de medo, de complexo de inferioridade, de nervosismo, de ansiedade, de que não é ninguém, de que não pode, de que não tem mais jeito para nada e eu tenho que se acostumar assim, porque a vida é assim. Entende? Que Deus é esse, que daí vai ajudar o ímpio e a pessoa que, e a pessoa que é fiel, ele não vai fazer nada. Mas ele não falou aqui para o ímpio, ele falou para o justo. Ele é fiel, ele honra aqueles que os honram, entende? E o justo honra a Deus vivendo pela fé, entende? Então nós vimos ali tanto que sem fé é impossível agradar a Deus, como nós vimos que uma pessoa que tem fé, ela é capacitada a agradar a Deus. Você quer obedecer? Precisa de fé. Você quer negar o pecado? Tem que ter fé. Entende? É uma parte da armadura, a fé. Entende? Então, como é que você quer obedecer e quer sacrificar e quer ser aquilo que Deus quer que tu seja, se tu não tem a fé necessária para isso? Se tu não tem aquela fé que te impulsiona, que dá aquele gás dentro de tu, aquela certeza que vai fazer com que tu obedeça, que vai fazer tu negar o pecado, que vai fazer tu negar sentimentos, entende? Então, mas essa fé vem tudo através de conhecer a palavra, vem tudo através de Jesus Cristo, entende? O conhecimento da palavra traz liberdade, e Jesus, aliás, temos que crer também que Jesus é capaz de nos livrar das aflições, entende? Que Jesus foi ungido para libertar os cativos, entende? Então, você tem que crer que Jesus é capaz de trazer a solução para o teu problema. Não adianta você buscar e na tua mente tu ter dúvida que Jesus não vai resolver o problema, entende? Você tem que crer
que Ele vai resolver esse problema, que Ele tem essa capacidade, que a palavra dele é viva e eficaz. Jesus é a própria palavra. Então eu estou dizendo que Ele foi ungido para libertar os cativos, eu estou dizendo que a palavra dele, que Jesus Cristo, tem a capacidade de transformar o teu coração, de transformar a tua mente, fazer com que tu vive um relacionamento por meio da fé, uma vida de fidelidade com Deus, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A palavra dele é viva e eficaz. Quer dizer o quê? Essa palavra tem poder. Quer dizer o quê? Jesus é capaz de fazer a obra, entende? Ele foi ungido, ele foi capacitado para pôr em liberdade os cativos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você tem que viver uma vida por meio da fé. Entendeu? Então talvez esses sejam problemas de muitas pessoas. Às vezes a pessoa está passando, que nem eu, quando estava passando por tribulação, por aflição. Todos os dias a gente passa por algum tipo de aflição. Às vezes alguém tira sarro de tu, ou às vezes alguém te fala uma palavra errada, às vezes o diabo usa alguém para te perseguir, alguém para te maltratar, alguém para fazer... Toda hora nós temos que estar lutando e vigiando e cuidando com isso aí, para não se deixar levar por sentimento. E também tem a questão da prática do pecado também, né? Que também mágoa e raiva, se deixar por sentimentos, também é pecado, né? Mas eu tipo assim, é algo que eu estou querendo dizer, às vezes os outros vêm para fazer contra você, entende? Não você vai lá e pratica, entende? Então, daí a pessoa que vive... Agora até me perdi, meu Deus. A pessoa que vive pela fé, vive assim. Entende? Agora eu peguei o fio da meada de novo. Então, eu estou querendo dizer assim, ó, tá vendo? Eu, quando lá no passado, quando eu passei por aflições, eu não entendia porque eu estava passando por aquilo. Entende? Mas daí, examinando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, por quê? Porque eu criei que ele tinha solução, mesmo que eu não sabia no momento o que fazer, não sabia como agir na situação, não sabia como falar, não sabia nada. Mas eu só sabia que Jesus era Deus, que ele era Deus e era poderoso. Então, se ele é Deus e é poderoso, é porque ele sabe o que fazer. Então, se ele sabe o que fazer, então eu vou me informar com ele e vou procurar seguir a direção dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu fui procurar a direção dele, porque eu sabia que ele tinha direção. E ele me mostrou qual era o problema. Entende? O problema era o quê? Eu não vivia por fé. Eu vivia por vista. Por isso que nada acontecia. Por isso que a tribulação insistia em continuar. Entende? Agora, no momento que eu me firmei, no momento que eu decidi crer em Deus e me firmar na fé, as coisas mudaram, entende? Eu não digo que mudou as pessoas ao meu redor, mudou dentro de mim, entende? A alegria veio através da firmeza que tu tem na palavra de Deus, vem a felicidade, vem a alegria, vem a paz, entende? Isso é o fruto do Espírito Santo, é o fruto de uma vida de fé, entende? Porque uma pessoa que vive pela fé é feliz, tem alegria, tem domínio próprio, entende? É uma pessoa que vive pela fé, ela não vive cocheando entre dois pensamentos. Então, o Espírito Santo traz essa alegria quando a pessoa decide viver pela fé. Daí vem os frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, domínio próprio, fidelidade, entendeu? Por isso que eu digo que pela fé. Sem fé, a pessoa é incapaz de ser fiel a Deus. Não tem como. Então, a pessoa que vive pela fé e tem lá na sua mente a palavra de Deus guardada, confiante na mente dela, ela vai ter alegria, vai mesmo. Isso não é uma coisa que eu estou falando porque eu escutei os outros falar. Tem alegria, mesmo que passe por alguns momentos de tribulação. Mas dura o quê? Pode durar 2 horas, mas não fica. Mês, anos, não dura a vida toda, entende? Ela passa, a dor passa, entende? A pessoa, eu não estou dizendo que nós viramos um robô também, que não sente mais nada, não tem dor, não tem nada. Mas Deus livra de tudo. Então,
Por isso que a pessoa que vive firme na fé, quando a palavra de Deus diz que tem alegria, que é o fruto do Espírito Santo, é verdade. A pessoa tem alegria mesmo, é feliz mesmo, tem domínio próprio mesmo, tem fidelidade mesmo, que ela nega a si mesmo, ela nega sentimento, ela nega o pecado, entende? Ela muda. Então, uma pessoa que vive assim é impossível. Impossível. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelas minhas atitudes e pelas minhas palavras, eu conheço a árvore. Eu conheço quem está? O trono fincado. Pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pelo modo de eu falar, eu sei como é que funciona a mente das pessoas. Eu posso até não saber totalmente, mas eu consigo ver quem é que age na vida da pessoa só pela pessoa falar. Só pela pessoa se comportar. Por quê? Porque a pessoa que vive pela fé, ela não vai falar eu não consigo. Ela não vai falar eu não posso. Agora eu tenho que me acostumar porque vai ser sempre assim. Sempre foi assim, né? É desse jeito, sempre foi assim, eu sempre fui pisada, sempre fui humilhada. É sempre assim. Entende? A não ser que o diabo está tentando colocar dúvida nela. Daí ela vai pensar desse jeito e vai falar desse jeito. Entende? Por isso que a palavra de Deus, que pelos frutos se conhece a árvore. Dá de conhecer quem está com o trono fincado aqui, ó. Se é o Espírito Santo ou se é o diabo. Pelo jeito que a pessoa fala. Entende? Então, nós ficamos sabendo como agradar a Deus, né? Nós vimos que é só mediante a fé. Somente assim uma pessoa pode agradar a Deus, pode viver uma vida que agrade a Deus. E assim Deus vai se manifestar livrando a pessoa das aflições. Mas para isso a pessoa tem que ser obediente nos seus pensamentos, nas suas ações e viver uma vida, viver o modelo de vida que agrade a Deus, que é segundo a palavra de Deus. Entende? Daí assim nós podemos olhar para nós mesmos, para dentro de nós e ver quais são os tipos de pensamentos que passam na nossa mente. Entende? Quais são os pensamentos? Pensamentos de dúvida, pensamentos de que tem que se acostumar, porque graças a Deus que para ver como é importante a palavra de Deus. Porque se naquele momento eu não me colocasse na presença de Deus e Deus não me desse essa resposta, através da intimidade que eu tenho com Ele, você acha que o diabo não ia conseguir tomar minha mente com isso? Ele ia me enganar, entende? Várias pessoas são enganadas por sentimento, pelo seu próprio coração, por causa disso aqui, ó. Entende? Caem por pouca coisa. Então, é importante conhecer a palavra de Deus, porque nós, conhecendo a palavra de Deus, vamos rever o que está acontecendo dentro de nós, dentro do nosso coração. Vamos ver que essa palavra é viva e eficaz, ela tem a capacidade de transformar, fazer nós mudarmos a nossa forma de pensar, entende? E mudando a nossa mente, nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse século presente, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Mas para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus, eu tenho que ter transformado o quê? A minha mente. Então quer dizer que eu não vou viver uma vida de vitória, eu não vou viver uma vida abençoada, eu não vou ser livre das minhas aflições sem a minha mente ser transformada, sem eu mudar a minha forma de pensar, entende? Forma de pensar segundo a palavra de Deus, entende? Então a pessoa que vive pela fé é assim. Ela deixa o Espírito Santo trabalhar através da palavra de Deus na mente dela e mudar a forma de pensar dela. Ela larga para lá, se antes ela pensava que não conseguia, quando ela deixa o Espírito Santo trabalhar na mente dela, ela passa a pensar que pode. E se firma naquilo ali, entende? E tem vários tipos de pensamentos que vão contra... O diabo trabalha de várias formas, que nem eu disse, o Daio lá, que eu falava que eu tinha medo que ele saía, que... Tu acha quem que botava na minha mente que ele ia sair para a rua e andar com outra mulher? O diabo, entende?
Daí quando ele chegava em casa, eu malhava o pau nele. E daí eu vivia o quê dentro de casa? O inferno. Mas se eu vivesse pela fé, naquele tempo, se eu tivesse a minha mente desenvolvida, transformada aqui, né? Se eu pensasse diferente, eu ia pensar, não, Deus pode todas as coisas. Se eu buscar, Ele vai mudar, vai transformar, entende? Vai ser diferente. E no caso, para mim chegar na presença de Deus e mudar, eu tive que abrir mão de ódio, de raiva, de mágoa dele, de muita coisa ruim que eu tinha dele. É complicado, porque tipo, hoje eu não descarrego tudo como eu era infeliz antes. Hoje eu não coloco a culpa nele, mas antes eu colocava a culpa nele da minha infelicidade, entende? Hoje eu sou feliz, mas eu vejo que a culpa da minha infelicidade era onde eu estava botando meu coração. Entende? O meu coração não estava na palavra de Deus, a minha mente não estava focada em Deus, eu não estava firme na fé. Por isso que eu era infeliz, eu não vivia uma vida justa diante de Deus. Por isso que eu era assim. Isso não depende dos outros, isso depende de mim. Porque por mais que os outros façam o que for comigo, se eu for uma pessoa justa e viver, ter um relacionamento mediante a fé com Deus, eu vou ser feliz. O Espírito Santo vai me fazer feliz. Não importa como os outros pensem de mim, não interessa o jeito que os outros me tratam, não interessa, que se lasque tudo, que se lasque, mas Deus é comigo, entende? Ele é o meu Deus. O que aconteça, o que acontecer, Ele vai estar comigo, não interessa. Ele vai me dar uma direção, eu sei que a direção e o caminho é Ele. Então, independente do que aconteça, eu sei onde correr, e eu sei que vai ser resolvido. Mas eu sei que vai ser resolvido como? Através da minha forma de mudar de pensar, entende? É de fé em fé. Vai ser tudo revelado tudo uma vez só, entende? Então quer dizer que eu vou ter problemas, vou ter aflições, mas Deus vai botar a provisão, Deus vai me livrar, Ele vai me dar uma palavra, uma direção que vai mudar aqui, ó, entende? E vai fazer as coisas serem mudadas, vou ser transformada. Tá. Eu vou continuar lendo aquilo lá que eu já saí fora do que eu estava lendo antes. Daí a palavra, o que eu estava lendo diz assim, ó, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada a Deus. Tá vendo que um cristão, ele consegue vencer as adversidades, os problemas sem cair, entende? Sem o diabo tomar conta da vida da pessoa. O cristão, quando vive por fé, ele é capacitado a suportar as adversidades, entende? Não quer dizer que não vai ter mais nenhuma adversidade, mas ele é capacitado a suportar. A nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural, entende? Do que é, por isso que a palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, né? Mas por fé. Ó, vemos o sobrenatural de Deus em ação. Aquele que tem fé, a pessoa vê, por mais que esteja acontecendo tribulação, por mais que esteja passando por problema, mas ela se coloca na presença de Deus, ela tem fé, ela confia e ela sabe que Deus está trabalhando, ela tem certeza e sabe que Deus está agindo ali, entende? Ela não se sente sozinha, ela não diz que não tem mais jeito, ela sabe que tem um motivo porque isso está acontecendo. Porque as aflições servem para quê? Para nos disciplinar também. Entende? Que nem eu disse aqui, ó, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entende? Não, quando uma pessoa está passando por aflição, nem sempre está endemoniada. Todo mundo, né? Tem gente que pensa, está passando um problema aqui, é demônio. Entende? E se é Deus disciplinando? Entende? E se é Deus que quer que essa pessoa aprenda a viver por fé e não por vista?
Como é que ele vai ensinar uma pessoa a viver por fé se ele não colocar a pessoa no fogo, no desespero, não deixar ela desesperada, sabe? Para que ela corra para a presença de Deus, para que ela se deixe levar pelo Espírito Santo, para que ela deixe o Espírito Santo trabalhar no coração dela, ensine ela a sair daquela situação, mostre para ela o que está de errado com ela, para que ela mude, entende? Se não fosse aqueles problemas, eu não teria buscado a presença de Deus, entende? Não teria corrido para a presença de Deus, não teria visto o que estava acontecendo dentro de mim, porque o problema não era que Deus não estava agindo, o problema é que eu não tinha fé. E eu vi que eu não tinha fé. E Deus me mostrou que eu não tinha fé. Isso foi uma direção, não foi? É uma direção ele te mostrar. Olha como tu tá. Olha como tu age. Tu não vive pela fé. Tu vive por vista, tu vive por sentimento, tu vive pelaquilo que os outros falam, tu vive pelaquilo que acontece ao teu redor, tu vive pelaquilo que acontece no teu casamento e tu vai deixando se levar. E a tristeza vem, a angústia vem, e a mágoa vem, e tudo vem, e tu... Por quê? Mas por que vem tudo isso? Porque eu vivo por vista. Porque quem vive pela fé, não acontece isso. Entende? A pessoa não vive assim. Pode passar por momentos, mas a pessoa não vive atormentada por pensamento de mágoa, de coisa, entende? Pode passar para pessoas querer fazer alguma coisa com ela, mas não toma conta. A mágoa não entra no coração da pessoa, entende? Então, eu vi que eu estava vivendo por vista. E o problema não era Deus, entende? O problema era eu. E Deus me mostrou que o problema era a minha falta de fé, minha falta de confiança, entende? Então, eu tive que mudar. Deus me deu a direção, me mostrou o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Viver por fé, então. Se o problema era que eu não estava agradando Deus por falta de fé, que eu estava duvidando, isso que estava acontecendo na minha mente, dentro de mim, eu me deixava, por mais que eu não falasse. Às vezes a pessoa não fala, né? Mas eu sabia, me deparando com a palavra de Deus, eu sabia que aquilo ali era verdade. Eu sabia que estava acontecendo aquilo ali, entende? Então o que eu fiz? Eu passei a seguir a direção do Espírito Santo. Eu passei a viver por fé, não mais viver pelo aquilo que os outros falam. Eu não estou dizendo que quando os outros falam alguma coisa não dá dor. Dá dor, dói, só que eu decido seguir em frente, entende? Esse tipo de coisa hoje em dia eu posso dizer e falo mesmo, antes isso me parava. Se alguém me dissesse alguma coisa, me dissesse que eu não conseguia, me menosprezasse, me julgasse inferior, meu Deus do céu, eu tinha problemas até quando as pessoas, não tem aquele tipo de pessoa que às vezes tu tá com uma roupinha mais ou menos, e aquela pessoa tá com uma roupa bonita, boa, e tu chega perto daquela pessoa, a pessoa começa a te menosprezar por causa da roupa que tu usa. Eu sofria com isso também. Eu me sentia inferior por estar com uma roupa mais ou menos, e a pessoa tá bem vestida e a pessoa me humilhar por causa disso. E eu me deixava levar por isso daí. Eu me deixava levar por um monte de coisa. Entende? Julgava as pessoas, eu me sentia sozinha, achava que... Entende? Aquela pessoa que se sente sozinha, que acha que não tem ninguém. Entende? Isso tudo me acarretava, me trazia tristeza, angústia, só sofrimento. Só que Deus me livrou desse cativeiro e me ensinou a viver por fé. E essa fé tem me capacitado a suportar as adversidades. Por isso que eu digo que hoje eu posso dizer que eu não me deixo mais levar por isso. Por quê? Porque quando vem isso, eu uso a fé. Entende? Se não fosse pela fé, eu não aguentava. Pior que não aguentava mesmo. Dói, só que eu decido seguir em frente. Eu tenho a certeza de que Deus tem uma direção. Eu tenho a certeza que Deus vai agir, que Deus está agindo na minha vida. E eu olho para trás e vejo como a minha mente era. E hoje eu olho como a minha mente é. E vejo o trabalhar de Deus no decorrente desse tempo, na minha vida, na minha mente, me transformando, me mudando, me ensinando, me capacitando. Entende? Então o problema era a minha falta de fé.
minha falta de confiança. E eu tinha que mudar isso. A não ser que eu quisesse afundar como Pedro afundou. Entende? Porque o que acontece com a pessoa que não vive por fé, morre. Morre espiritualmente, porque o diabo acaba com a pessoa. Entende? Afunda que nem Pedro afundou. Mas quando a pessoa vê que está afundando, ela pede socorro para Deus. E Deus estende a mão, como estendeu para Pedro. Pedro pediu socorro, Pedro pediu ajuda. Deus estendeu a mão. Vocês acham que ele saiu de lá como? Se Jesus estendeu a mão para ele. Não precisa nem pensar muito, né? Uma pessoa que tem a mão e pega na mão de Jesus, Jesus estende a mão e ajuda ela, essa pessoa vai morrer? Vai afundar? Não. Então não foi assim que Pedro saiu de lá. Ele saiu andando com Jesus sobre as águas. Eu creio isso. Ele saiu cheio de confiança e de fé. Por quê? Porque Jesus pegou ele pela mão e ajudou ele. Assim como ele me ajudou. E daí eu vejo, entende? Eu vejo esse trabalhar do Espírito Santo. Eu sei que é ele. Entende? Então, é maravilhoso. Por isso que eu digo que é uma pessoa que serve a Deus e que vive pela fé é feliz. Daí, é feliz mesmo. Bem feliz. Por mais que aconteça as coisas, aconteça o que acontecer, mas mais gostoso é tu escutar a voz do Espírito Santo. É maravilhoso, é tu ter uma intimidade com ele, tu orar e ele já te dá um escape, já te dá uma direção. É gostoso de ter ele perto de tu, entende? A presença dele é muito bom, só a presença, se ele ficasse só quieto, se a gente só pudesse sentir, só ver, saber que ele está ali, entende? Sem sequer ele abrisse a boca para falar nada, só o fato dele estar perto já é bom, entende? Então, é gostoso, eu gosto de estar perto dele, eu gosto que ele esteja perto de mim. Eu gosto de ter a companhia dele, eu gosto de sentar no meu sofá lá na porta da minha casa e ficar assim, mas ninguém sabe o que está se passando na minha cabeça. Ninguém sabe, lá no meu sofá eu fico assim só pensando em Jesus Cristo, só pensando nele, pensando na pessoa dele, o jeito que ele é, entende? Como ele me ensinou a viver pela fé, como ele me mostrou, entende? Daí eu fico lá sentado. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro assim, o dia inteiro, entende? O ruim que é que eu tenho que trabalhar. O ruim é que eu não posso ficar, tem vezes que eu tenho que focar em outras coisas, entende? Se eu ficar só, eu vou ficar só assim, só o dia inteiro, só voando, com a cabeça voando. Mas ninguém sabe como que está lá dentro da minha mente. Tá uma alegria só. Quando eu sento no meu sofá, eu fico lá de perna cruzada, assim. Fico lá olhando para a janela, assim, só pensando, só pensando. E o Espírito Santo ali do meu lado, né? Falando, conversando. Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Por isso que eu digo que traz felicidade quando a gente vive pela fé. Daí eu entendo porque que as pessoas que vivem aí fora tão tristes, entende? Tão angustiadas. Porque não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, não tem essa voz que te traz alegria, que tu não sabe nem como explicar. Eu vou explicar como, se eu não sei, entende? Como eu tento passar aquela alegria que está dentro de mim, entende? Mas não tem como explicar. Eu sou feliz, eu não tenho motivo para ser feliz, mas eu sou, entende? Não tenho, porque se eu vou dizer que eu tenho motivo para ser feliz, com os outros me xingando, com os outros me desprezando, com os outros fazendo o que quer, eu tenho motivo para ser feliz? Não tenho, nenhum. Se eu olhar por vista e olhar se eu tenho algum motivo, não tenho nenhum motivo para ser feliz, mas eu sou. Eu não sei, eu sei que é pelo Espírito Santo, mas não tem uma explicação da onde que vem essa felicidade, por quê? Porque não tem explicação. É uma felicidade que excede todo entendimento, é uma paz que excede todo entendimento, é uma coisa que é fora do teu entendimento, tu não entende? É uma coisa que tu não consegue dizer, sou feliz porque tem um carro, tem isso, tem aquilo, mas não é. Porque, entende? Tem tanta gente que tem assim, tem essas coisas e não é. Eu sou feliz porque agora o meu casamento
Antes eu achava que o problema era esse. Só que hoje eu vejo que o problema não era esse. O problema era outro. Entendeu? E daí... Você se desprende, né? É. Não ficar dependente das coisas. A tua dependência vai ser total e completa de Deus. Pois é, e é uma coisa tão boa que... E para ver que a gente, quando a gente não entende, a gente fica preso a essas coisas, né? A gente é oprimido por causa desse tipo de coisa que... Por quê? Porque a gente coloca o coração no lugar errado, onde não deve. Vai ter que colocar o coração onde a traça, nem a ferrugem corrói. Nem os ladrões escavam e roubam. Meu coração não estava no lugar certo, não estava em Jesus. Eu não estava vivendo pela fé, não estava vivendo uma vida justa. E o ladrão estava escavando, roubando e fazendo o que queria, entende? Só que o negócio mudou de figura. O negócio mudou, o negócio é diferente agora. Eu tenho um aprendizado, eu tenho uma coisa para usar. E do mesmo jeito que ele me ensinou antes, e eu vi esse ensinar, e eu sei que foi ele que me mostrou, entende? Eu sei que se eu passar de novo, se eu fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vai acontecer tudo que aconteceu agora de novo, entendeu? Então é por isso que eu tenho essa certeza, porque eu vi o agir dele, entende? Eu vi ele me libertando, eu vi ele me mudando a minha mente, me mostrando o que estava de errado, entende? Mas para isso eu tive que quebrar o meu orgulho também. O diabo veio na minha mente. O que adianta tu mudar? O que adianta tu ser transformada? Teu marido só vai se beneficiar com isso. Porque tu vai ser toda certinha, só para ver, toda certinha. E daí, ele que te fez um monte de coisa, tu vai deixar em paz? Entende? Quem vai sofrer é tu, que vai se sacrificar é o diabo. Para quê? Para que eu não sacrificasse aquilo que eu tinha contra ele, para que eu não mudasse. Daí ele vinha na minha mente. O que adianta tu mudar e sacrificar? Tu vai sofrer por causa disso, porque tu vai se sacrificar aí. E realmente, quando a pessoa sacrifica, dói muito sacrificar. E daí, mas o pior era deixar ele em paz. O pior era ter que deixar aquilo me corroía, por quê? Porque eu ia ter que deixar ele em paz se eu quisesse obedecer a Deus. Entendeu? E hoje em dia é assim, isso me corrói por dentro, mas às vezes eu tenho que abrir mão de ter que responder, de dar um soco na cara das pessoas, de fazer aquilo que me dá vontade de fazer, entende? Mas eu sei que se eu quero obedecer a Deus e viver uma vida pela fé, eu ia ter que abrir a mão de perseguir ele, de ficar infernizando ele, de oprimir ele, coitado, eu oprimia ele, entende? Eu tinha que abrir a mão disso. Uma pessoa que vive pela fé vive assim, e Deus me ensinou isso. Ciúme é a pior coisa que existe. Meu marido, eu só me mulher da igreja para mim. Mas sabe por quê? Que nem tu disse, às vezes a gente não procura saber. Às vezes a gente olha para uma pessoa ciumenta e chama a pessoa de louca, que é isso, que aquilo. Mas a gente não procura saber por que aquela pessoa é ciumenta. Às vezes tem complexo de inferioridade, entende? Que se acha tão menos que as outras pessoas, que para ela, né, ela se acha menos, ela não tem valor, daí ela não se acha digna de que vai conseguir manter o casamento, entende? Não se acha digna que o homem vai gostar dela, entende? E daí é onde que vem o ciúme, tem dúvida sobre tudo, sobre si mesmo, sobre tudo. E daí, às vezes, ela olha para a pessoa ciumenta e acha, porque é louca. Mas não é louca. Às vezes tem que saber qual é a raiz daquele ciúme ali, qual é o problema do ciúme. Entende? E isso o Espírito Santo pode revelar, a raiz do problema. Não só fazer a pessoa ver o ciúme, ver quando ela está agindo ali. Mas o Espírito Santo faz tu ver a raiz, o pensamento, o teu coração como está. Por que tu é assim? Por que tu faz isso? Por que tu fala assim? Entende? Porque tu pensa assim. Por que as coisas acontecem assim? Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então a pessoa que é ciumenta,
é porque tem complexo de inferioridade, entende? Às vezes, muitas vezes não é ciúme porque o marido é bonitão. Às vezes não é porque o marido é o galã, entende? Às vezes é porque ela mesmo se menospreza, ela mesmo se acha inferior e acha que o marido vai olhar para todas as mulheres e ela não vai olhar, entende? Daí, às vezes se acha gorda, começa a engordar um pouquinho, daí já começa com aquela paranoia. Se eu não emagrecer, o meu marido vai olhar para as outras e não vai querer olhar mais para mim, entende? Daí a pessoa começa com a paranoia de emagrecer. Por quê? Complexo de inferioridade. A pessoa fica ali, entende? Se acha menos, que ela precisa ser isso, ela precisa ser magrinha e bonitinha, o marido olhar para ela. Independente do valor dela, não depende de se é magro, se é gordo, se é bonito, se não é, ela tem valor e pronto, entende? E daí é tudo isso, o diabo atormenta as pessoas com esse tipo de pensamento. A gente sabe que esse tipo de pensamento oprime, causa opressão, e é só o Espírito Santo. Mas se a gente viver pela fé, a gente se valoriza, a gente é feliz, não precisa ser magro, ser esbelto. Entende? Só para ver. Mas daí não é o Espírito Santo também, né? Daí nós não somos realistas também. A realidade é outra. Daí a realidade é outra, né? Não, daí já é outra coisa, né? Mas daí não depende, mas não importa se é gordo, se é magro, o valor da pessoa. O valor da pessoa não depende disso. Aquele lá não ama, aquele lá é opressão. É uma opressão. Coitado, tá oprimido também, né? Mas aquele oprime, consegue. Uma pessoa que é oprimida tem a capacidade de oprimir. É usado pelo diabo, é oprimido. Por isso que inferniza a vida dos outros, que nem eu infernizava. Era oprimida. É. Pois é. Se tem vezes que agora eu não sou possessiva, mas tem vezes que eu mostro o mínimo. Ou é isso ou não é. Opa lá. Né? Não é que eu sou possessiva, mas eu já deixo bem claro, ó. Eu deixo claro. Tinha matado ele já. Tava morto. Coitado. Nem tinha nem os ossinhos dele, tá tudo triturado já. Não, mas se tu fosse que nem antes ele já tava morto. Era só uma... Coitado. Ia se matar, porque no Tonho ela já deu uma surra de quê? De negócio da cortina lá, né? Pensa, ela dá no gringo uma coisada daquela. Meu Deus. Mas daí tu, que nem com a tua mente como era antes, tu pode analisar o que é viver pela fé e o que não é, entende? Como é a mente de uma pessoa. Olha lá para trás e fica só pensando nos pensamentos que passavam na tua cabeça, como era a tua mente. De quê? Mas isso às vezes me dá vontade também, mas eu me contenho, que nem eu digo, se quem vive pela fé tem que se controlar, tem domínio próprio. Não quer dizer que virou robô, entende? Robô é aquele que não sente mais nada, que agora a pessoa que... Mas quem vive pela fé tem domínio próprio, consegue se dominar, entendeu? Se eu dizer que não consegue se dominar, consegue, por mais difícil que seja,
Por mais vontade que tenha de dar uns petelecos na orelha, porque às vezes a gente tenta explicar as coisas, tentar falar as coisas, e a gente vê que não tem jeito, a vontade é partir para agressão, porque não adianta. Graças a Deus que... Mas quem vive pela fé sabe a hora de parar, a hora que tem que né, afogar aquela coisa dentro da gente. Mas que dá vontade, dá. Ninguém é robô aqui para não sentir mais nada também. Enfim. Que nem eu disse lá, ó. Quem vive pela fé sacrifica o seu eu. O seu eu. Não sei se alguém viu um testemunho do cara carequinha, eu esqueci o nome dele, da Igreja Universal. Ele estava expulsando um demônio de um cara. Eu não me lembro o nome dele, é um carequinha, assim. Ele estava expulsando um demônio de um cara de camiseta azul. Vocês se lembram que o demônio falava que... Ele perguntava, né, para ele olhar pro altar assim e dizer o que ele via, né? Aí o demônio falava. O demônio resistia para não falar, né? Porque ele estava fazendo essas perguntas já para abrir o entendimento das pessoas, né? Daí o demônio não queria abrir a boca porque já sabe, né, o que ia dar. Daí o demônio olhou foi obrigado a olhar, porque ele não queria olhar, foi obrigado. Olhou para o altar e daí falou, o cara perguntou para ele o que ele via lá, né? Ele falou, eu vejo ovelhas, vejo levitas sacrificando. Entende? Quer dizer o quê? Pessoas que obedeciam, que sacrificavam o seu eu. Daí o pastor perguntou para ele, foi isso que tu não quis quando tu estava lá, né? Daí ele falou, não toca nesse assunto. Não queria que tocasse na história, né? No assunto, né? Porque foi isso que ele não quis, por conta do orgulho, sacrificar o eu dele. Entende? E a pessoa que vive pela fé sacrifica o eu dela. Foi coisa que o diabo não quis fazer e por isso que foi parar onde está, né? Foi destituído da glória de Deus, perdeu aquilo que ele tinha. Ele quer fazer as pessoas pensarem como ele. Pois é. Perder tudo que perdeu. Aí eu achei interessante ele falando, né? Que ele via levitas, ele via ovelhas. E como diz a palavra de Deus, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele as conhece e elas também conhecem a voz do seu pastor. Quer dizer o quê? Quando uma pessoa é ovelha, ela escuta a voz do Espírito Santo. Jesus conhece a pessoa, porque é a ovelha dele, e a pessoa conhece ele e segue a voz dele. Tá entendendo? Então quer dizer que lá ele via ovelhas, pessoas que escutavam a voz do Espírito Santo e seguia, e obedecia, e sacrificava o seu eu, entendeu? É isso que eu achei interessante ele falando lá. Então aquele que vive pela fé sacrifica o seu eu. Daí vamos ver duas pessoas aqui rapidinho que sacrificaram o seu eu. Ali uma foi Abraão, que sacrificou o filho dele, ele sacrificou o eu dele. Porque você sabe o que é ouvir a voz de Deus e Deus falar, vai lá e sacrifica o teu filho, entende? Fruto da promessa, Deus não prometeu aquele filho para ele, não falou que ia dar aquele filho para ele, e como é que Deus agora quer tirar? Entende? Se ele tivesse se deixado levar, a confusão que não ia dar na cabeça dele, entende? Promete uma coisa e agora quer me tirar, entende? E daí Deus queria ver se realmente ele não estava com o coração no filho dele, né? Se ele era capaz de deixar, né, de sacrificar o filho dele por causa de Deus, né? Ele queria ver se ele não colocou o coração dele naquilo que Deus tinha prometido, que foi o filho, né? Daí, por causa disso, ele fez o sacrifício. E você imagina o que ele teve que deixar de lado para poder chegar ao ponto de ir lá sacrificar o filho? Vários e vários pensamentos podem ter passado na mente dele, que o diabo colocou. Te promete e agora quer tirar. Entende?
É o teu filho tão amado, o teu único filho. Entende? Só, entende? Teu filho tão amado, quer dizer, o único filho não, ele teve o outro filho lá com a outra mulher lá. Daí, pensa, ele poderia ter se deixado levar. O filho tão desejado, tão prometido, né, por Deus. Então, se ele não vivesse pela fé, ele não ia fazer isso. Não ia conseguir sacrificar o filho dele. Daí vamos lá para Hebreus capítulo 11. Vinte e 29. E aí um detalhe aqui também, ó. Quando Deus pediu para sacrificar o menino, Deus não obrigou Abraão a fazer. Ele falou para Abraão sacrificar o filho dele, mas quem teve que sair e caminhar até o lugar onde Deus queria que ele sacrificasse a criança foi ele, entende? Deus deu a direção, Deus falou. Só que quem quem tinha a decisão de obedecer era ele, entende? Ele poderia ter dizido não, ele poderia não ter obedecido. Então quer dizer que Deus falou para ele, mas falou e o resto foi com ele. Ele que tinha que se mover e fazer aquilo que tinha que fazer. Então, Deus dá a direção, mas quem decide sacrificar somos nós. 23. Quanto mais demora, mais sofre. Porque às vezes Deus fala e você fica demorando. Pois é. Um dia eu faço. Só que daí o problema é que daí aquela voz, coisa vai tomando. Porque quando o diabo daquela voz, aqueles pensamentos, tipo, se não vive pela fé, tem pensamento de dúvida e coisa rara, com certeza vai dar morte espiritual, porque o diabo, quanto mais a pessoa deixa falar na mente, quanto mais age na mente, mais força ganha, mais aquela voz fica mais forte, tem uma hora que tu não vai aguentar mais, que tu vai largar tudo, que tu vai sair da presença de Deus, porque não vai conseguir. Daí a gente vê quantas pessoas estão se perdendo, né, por causa disso, porque desiste da fé. Como se diz, apostatarão da fé por dar ouvidos a doutrinas de demônios. Isso é uma doutrina de demônio. Isso é um ensinamento do diabo. Se o diabo falar uma coisa para ti que vai contra a palavra de Deus, ele cria uma fortaleza na tua mente. Ele cria um pensamento na tua mente que se tu não se firmar na fé, se tu não buscar na presença de Deus, tu apostata da fé. Tu larga a presença de Deus, abandona a fé, se rebela contra a própria fé das pessoas, que antes tu vivia mediante a fé, depois que a pessoa apostata da fé já não vive mais, odeia os cristãos, entende? Vira contra os cristãos, por quê? Porque dá ouvido para esse tipo de ensinamento, para esse tipo de pensamento, e aquilo ali é como que nem uma pessoa que tem o trono, que o Espírito Santo está no trono da mente dela, ela pensa de acordo com a palavra de Deus. Aquele que tem o diabo no trono da mente dela, pensa de acordo com o diabo. E daí só vai trazer destruição e desgraça. 23 até o 29. Está escrito assim, ó. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que eu disse ali para vocês? Que uma pessoa que vive pela fé, ela sacrifica.
Aqui é a prova, aqui é a prova, ó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Claro que Moisés decidiu ficar com o povo a ter que usufruir de tudo aquilo que tinha lá no Egito, lá, certo? Era glória, era deuses, era tudo que podia se perder de tudo quanto é jeito lá. Ele preferiu rejeitar tudo aquilo ali do que viver uma vida que se ele continuasse assim, ia viver uma vida de pecado, entende? Então, mas o foco foi por causa de quê? Por causa da fé. Ele rejeitou tudo aquilo ali, aqueles prazeres, tudo tudo que ele poderia viver uma vida boa, entende? Poderia até ser rei. Quem sabe ser rei. Entende? Ter glória. Mas ele rejeitou tudo por causa da fé. Ó, rejeitou o pecado por causa da fé. Então a pessoa que vive pela fé, ela sacrifica o seu eu. Entende? Ela é capacitada a vencer as adversidades, ela é capacitada a sofrer por causa do evangelho, porque aqui, ó, preferindo ser maltratado, né? Ele preferiu ser maltratado que nem o povo dele era, do que ter que viver no pecado. E isso foi pela fé. 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Que nem eu disse para vocês ali, ó. Que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aqui, ó. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O que quer dizer com isso? Ele considerou que aquilo que ele podia viver com Cristo, que a presença de Deus, que ter um relacionamento com Deus, era muito mais rico, era muito melhor do que as riquezas que ele poderia usufruir no Egito. Então, a palavra de Deus diz que aquele que quiser, aquele que ganha sua alma, não, a palavra de Deus, eu agora não me lembro direito. O que adianta ganhar a sua alma, ganhar o mundo e perder a sua alma? Então quer dizer, ó, ele sabia que se ele ficasse com tudo aquilo ali, ele ia perder a alma dele, entende? A pessoa que está na presença de Deus, ela sabe que maior riqueza é estar na presença de Deus do que está usufruindo de prazeres transitórios do pecado, entende? Assim Moisés pensava. É melhor eu sofrer, melhor eu estar sofrendo com o meu povo, né? Rejeitar o pecado do que viver ali, porque o que eu vou ter lá no Egito não é tão valoroso quanto eu tenho com Deus. A presença de Deus é muito melhor, tem muito mais valor. Eu vou ser muito mais rico estando na presença de Deus do que usufruindo das coisas do pecado, do mundo, entende? E isso tudo por causa da fé. Era assim que ele pensava. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Então é isso aí. Aqui, ó. A pessoa que não tem fé, eu já tinha falado, não vai ter ânimo. A pessoa que não tem fé, que não confia, ela não tem ânimo. Ela vive desanimada. Ela não tem ânimo para orar, não tem ânimo para buscar. Por quê? Porque não está firme na fé. Pessoa que não tem fé, ela não vai ter. Isso foi o Espírito Santo que foi me falando. Ele falou, a pessoa que não tem fé, ela não vai ter força nem ânimo para obedecer a Deus
A fé gera obediência. Então, às vezes a gente entende, porque muitas vezes a gente não tem ânimo para nada, entende? Daí não tem vontade para nada, acha que nada, desiste de tudo, não quer saber de mais nada. Por quê? Porque não está firme na fé. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é aflição. A aflição é o ato de prensar, imprensar, pressão e opressão, tribulação, angústia, dilema. Ou seja, o ato de prensar. Quer dizer que prensar é o quê? Alguém tem que prensar, entende? Às vezes Deus deixa esse tipo de situação acontecer conosco para nos ensinar, para nos fazer nós se mexer e viver pela fé. Pressão ou opressão. Isso é na mente. Eu falo muitas vezes é na mente, porque mesmo que seja uma enfermidade, a pressão está na mente, entende? Se a pessoa não aceitar aquela enfermidade na mente dela, o diabo não ganha brecha, entende? Ela vai ser curada. Agora, se ela aceitar, muitas vezes a pessoa é pressionada por uma enfermidade, entende? Na mente, mas isso tudo é na mente, para deixar a pessoa aterrorizada, com medo, angustiada e desistir de tudo. Isso qualquer área da vida, pode ser no casamento, qualquer área da vida. E como a palavra de Deus disse ali que eu falei, Deus pode nos livrar de tudo que é aflição, né? Mas isso tudo por meio da fé. Então aqui que queria que você entendesse que não tem como ser livre de aflição, não tem como alguma coisa mudar se eu não ser uma pessoa justa diante de Deus, entende? O que eu quero focar ali é a conduta, entende? Nós temos que viver pela fé. Daí nós vamos ter o direito de cobrar alguma coisa de Deus e pedir para Deus, falar para Ele, exigir alguma coisa, né? Porque não adianta eu não viver uma vida que não é justa diante de Deus, não procurar obedecer Ele em pensamentos, nas minhas ações, viver pela fé, né? Não adianta eu não viver uma vida assim e achar que Deus, né, cobrar de Deus, porque tu não é comigo, porque tu não faz isso, porque tu não livra, né, não me livra daquilo. Mas muitas vezes Deus não livra porque é a gente que está vivendo de uma forma errada, a gente que está pensando, a gente que não está vivendo pela fé, entende? É essa fé que faz nós vencer o mundo. Então nós temos que ser uma pessoa justa diante de Deus, para agradar a Deus, para Deus se manifestar na nossa vida, entende? Livrando nós das aflições, dos problemas, e é assim. Não adianta eu querer que Deus me livre sem eu não mudar, sem eu não ser uma pessoa justa diante de Deus. Então quer dizer que isso vai muito além de resolver problema. Isso vai muito além de eu ter o meu casamento bem sucedido, de ter a minha área financeira bem sucedida. Isso é intimidade. Isso vai muito além. Então, é isso aí. Se estão passando por algum tipo de problema, vamos rever para ver se nós estamos sendo realmente essas pessoas que nós temos que ser diante de Deus. Entende? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não estou vivendo pela fé, então eu não estou agradando a Deus. E se eu não estou agradando a Deus, não adianta que eu querer que Deus mude ou se manifeste em meu favor, se eu não estou agradando Ele. Entende? O que adianta que eu querer que Ele mude alguma coisa se eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer? Que é buscar o conhecimento, se deixar levar pelo Espírito Santo, porque, entende? Isso é intimidade. Quando tu está passando por algum problema, está com uma enfermidade, tu vai no hospital, né? Vai lá, o médico te orienta, te dá um remédio, daí tu tem que fazer a tua parte, né? Não adianta o médico te dar o remédio, te orientar, te falar, esse é o problema, é isso aqui, tá acontecendo isso. Tu tem que fazer isso. Tomar esse remédio tantas horas, para que isso venha a melhorar. É a mesma coisa do Espírito Santo. Se a gente é humilde, a gente sabe que está passando por algum problema, a gente vai estar na presença dele, ele vai mostrar o que está acontecendo dentro do nosso coração, mostrar qual é o problema, qual é o foco, a raiz daquela enfermidade, entende?
A raiz daquela enfermidade, ele vai mostrar o que é. Ele vai te falar, é isso aqui, ó. Tu tem que fazer isso, isso. Tudo isso está acontecendo por causa disso aqui, ó. Entende? Se tu mudar isso aqui, vai desaparecer isso daí. Vai mudar as coisas, entende? Então, agora adianta eu ir na presença de Deus, orar, o Espírito Santo me responder. Eu pedi a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo me responde, me dá a direção, entende? Me mostra isso aqui, ó. Tu tem que fazer isso e isso. E daí eu viro as costas lá do hospital, não tomo remédio, não faço isso, não faço aquele outro, não faço nada do que é para fazer. Daí eu vou lá e cobro do médico, o médico fez a parte dele, entende? Ele te receitou, ele te mostrou qual era o problema. E o Espírito Santo mostra o problema da gente, entende? Ele mostra qual é a raiz do problema, mas só que quem decide tomar o remédio é nós. O médico não vai te empurrar a goela abaixo, tu leva para casa, tu toma, se tu quiser deixar guardado na gaveta, tu deixa, faz o que tu quiser, mas a decisão é tua, entende? É isso aí. No caso do médico, pode dizer que depois, se não fizer, diz que o médico é ruim. É. E no caso de Deus, a pessoa diz que Deus não existe. Não, não é tudo isso que fala, né? Ou eu tô sozinha, que, né? Tipo, Deus não quer me ajudar, não quer fazer nada, me abandonou. Às vezes a pessoa fala, me abandonou, né? Só que se a gente, que nem eu digo, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem é ovelha aqui, ó, tá ouvindo a voz do pastor. Sabe que é o Espírito Santo que está falando. Sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela está batendo lá no coração da pessoa, está mostrando o problema, entende? E essa pessoa está escutando, entende? Está mostrando para essa pessoa que a palavra de Deus é capaz de transformar. A pessoa que é ovelha ouve a voz do pastor. Pastor Jesus Cristo. Não estou falando pastor carne e osso, estou falando Jesus, a voz do Espírito Santo. A pessoa sabe quando é o Espírito Santo. A pessoa sabe se o Espírito Santo está falando dela ou se o que está acontecendo. Ela sabe que está acontecendo aquilo ali, porque a palavra de Deus é capaz de discernir as intenções do coração da pessoa, entende? Então, ela sabe se vai. E outra, ela só não ouve a voz do pastor. Ela ouve, ela conhece, ela sabe que é a voz do pastor e ela segue. Entendeu? A ovelha segue. Então quer dizer o quê? Que a ovelha segue as instruções do Espírito Santo. Então, se não segue é porque não é ovelha. Se não ouve é porque não é ovelha. Entende? Porque se a ovelha segue, ouve e conhece ainda. E se vai continuar dando cabeçada? É. Então, temos que rever se estamos vivendo pela fé ou não, entende? E em outras, sendo mais objetiva, se não estamos vivendo pela fé, começar a viver pela fé. E daí a alegria vai vir, a paz vai vir, o domínio próprio vai vir. Tudo aquilo que Deus prometeu na palavra dele vai vir, entende? Pode levar um tempo, porque a transformação não é assim, de uma hora para outra, entende? Tu não vai mudar de uma hora para outra para uma hora para outra. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluir, para acabar até o dia da vinda em Cristo Jesus. Quer dizer que lá atrás Jesus começou a obra em mim. Então até o dia da vinda de Cristo Jesus, ainda Ele está fazendo a obra, entende? Não quer dizer que eu nunca vou, até o dia da vinda de Cristo Jesus, até a hora que Ele vir, eu vou ter que estar ainda mudando. Não, eu posso até morrer antes, né? Mas eu vou morrer antes, entende? Mas até quando eu morrer, ainda eu vou ter estar sofrendo transformação, entende? Então, às vezes a gente é ansioso em querer que muda tudo uma vez só também, entende? Então a gente tem que entender que conforme a gente vai conhecendo, a gente vai sendo transformado. Vai conhecendo, vai mudando a maneira de pensar. E daí a alegria vem. Daí a gente vê por que muitas pessoas não são alegres e felizes. Porque não tem o Espírito Santo. Entende? Não tem coragem, não tem ousadia, não tem coragem para lutar contra as aflições, se acovarda mediante a aflição.
aquele que tem fé enfrenta. Aquele que tem fé vai para cima e sabe que Deus vai dar a solução. Entende? Agora a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não enfrenta. Ela logo já abaixa a cabeça e se dá por vencida. Entende? Então, é assim. Vamos colocar de pé e... Eu acho que entenderam, né? Eu tentei passar assim, eu não sou capaz de passar perfeitamente, mas o Espírito Santo trabalha no coração. Vamos colocar. Senhor meu Deus, nesse momento nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós, pela Tua direção, pela Tua proteção, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor venha nos transformar através da Tua palavra, que o Senhor venha revelar a Tua face, nos dar entendimento cada dia mais. Que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra, venha nos ensinar a Tua palavra, transformando a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, e que venhamos ser pessoas que sejam justas diante do Senhor e que aprendam a agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.